Todo mundo me ouvindo? Vamos ver quem tá aqui. Aí, grande Renatão. Olha, só a galera da nossa resistência, hein? Muito bom. Vamos ver quem tá aqui. Jenniferzinha, Gabriel Moreira, Arthur Soares, Ana Caroline, doutora Vitória, Renatão, doutor Lino. Show de bola, gente. Olha que legal, a gente tem novidade aqui hoje, hein? A Carol, a Ana Carol, a Ana Carol que tá aqui. Ela teve uma notícia hoje aqui na comunidade que alegrou todo mundo. Ela foi aprovada aqui no nosso exame de ordem. Olha que legal. Parabéns, Carol. Isso é um momento, isso é um momento realmente especial para a vida acadêmica, né? A gente sabe que não tem curso nenhum no Brasil, talvez no mundo, né, que tem uma avaliação, né, que te proíbe de ostentar ou exercer uma carreira numa faculdade, né, que você estudou a vida inteira. E se você não passar nesse exame, você não pode exercer a sua atividade. Né? Então, para a gente, no direito, isso é muito especial, um momento sagrado. É um momento difícil, porque a OAB ela não é fácil, a OAB ela é difícil, e ela requer aqui um mínimo de conhecimento acadêmico, técnico, né? Para que haja aprovação. Então, parabéns, Carol. Parabéns mesmo. Eu lembro que tinha mais alguém aqui da comunidade que me falou recentemente que também tinha sido aprovado. Na verdade, eu recebi umas 4, 5 mensagens, mas é uma galera que não está na comunidade aqui. Mas teve gente aqui que passou também no exame. Então, parabéns. Show de bola. Doutora Vitória. Doutora Vitória também, hoje a gente estava conversando. Ela teve a primeira ação dela. A doutora Vitória passou na OAB quando? Também é recente, né? Novembro, ó. É recente, saiu do forno agora. E hoje ela foi fazer a primeira audiência, uma audiência dificílima contra um grande time de esportes eletrônicos. Uma audiência trabalhista. E fez um acordão. Ó, primeira audiência e nos esportes eletrônicos. É isso aí, é isso aí. Quem tá na comunidade não tem jeito, né? Vai ter que atuar, vai conseguir faturar, vai se tornar conhecido, e é esse que é o negócio. Show de bola, parabéns. Vamos lá, ó, nossa aula hoje então é uma sessão interativa de perguntas e respostas. Eu separei aqui algumas perguntas que eu venho recebendo aqui ao longo do tempo, tá? Eu deixo, porque assim, eu abro muitas vezes a caixinha dos stories no Instagram, gente, e eu deixo as perguntas lá. Nem sempre eu consigo responder, mas eu seleciono, guardo todas elas, e aí nos momentos oportunos aqui, quando a gente se encontra no Discord, nas nossas aulas tradicionais aqui, eu vou respondendo aos poucos, tá? Algumas eu recebo lá pelo direct, outras aqui no próprio Discord, mas o fato é que todas elas são respondidas, tá? Então eu separei algumas, que eu vou compartilhar com vocês aqui no chat, para que a gente possa ler juntos. E aí eu vou responder, e aí vocês vão interagindo aqui comigo. E se vocês quiserem mandar alguma pergunta, a aula de ontem a gente analisou o artigo 2º da nova Lei Geral do Esporte. Não sei se vocês se lembram, a gente analisou o artigo 2º. Quem não estava aqui, a aula ficou gravada, tá lá no YouTube, tá? E o pessoal do YouTube que quiser participar aqui das aulas ao vivo, é só vir aqui para o Discord, tá? Então, ontem a gente analisou vários dos princípios da nova Lei Geral do Esporte, que são princípios muito importantes aqui para o cenário gamer dos esportes eletrônicos, como o princípio da autonomia, como o princípio da saúde e vários outros. E a gente deixou de analisar alguns por conta da escassez do tempo. O tempo não permitiu que a gente analisasse todos. Se der tempo hoje, a gente, depois das perguntas aqui que eu vou responder, a gente bate um papo sobre os princípios, tá? Porque na semana que vem, aí a gente avança na legislação, a gente vai analisar o artigo 3º, que ele também é muito importante para falar da formação esportiva. Tá legal? E assim, cada aula que você vem, cada semana que você vem, você vai conseguindo entender aqui como é que funciona o cenário gamer dos esportes eletrônicos. Tá legal? Então, estejam presentes, participem, tragam os colegas de vocês, façam convites aqui para trazer a galera para a comunidade, porque a gente fortalece a comunidade, tá? E quanto mais gente aqui discutindo, debatendo, melhor para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, eu vou escolher uma pergunta aqui, tem umas que são bem longas. Eu vou começar por uma menorzinha aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Essa daqui é muito legal.
Quem mandou essa daqui foi o Dr. Ivi. Olha a pergunta. Eu tenho muitos amigos que estão no universo dos esportes, seja como coach, pro player ou staff, e acabo vivendo de perto o dia a dia deles e suas complicações. Isso pode me ajudar de alguma forma? Essa é uma pergunta que eu acredito que muitos de vocês que vêm acompanhando essas aulas conseguem responder pelo menos intuitivamente. O Lino falou, ele é um sortudo. Talvez um sortudo, talvez uma pessoa que já tenha um engajamento, porque o que o colega colocou aqui é o resultado de um relacionamento que ele constrói dentro das comunidades, gente. Né? Quando você constrói dentro das comunidades um relacionamento, é natural que você passe a conviver nesse universo do cenário gamer dos esportes eletrônicos. O que vocês estão fazendo aqui é exatamente isso. Né? Dentro da comunidade, o que a gente faz? A gente percebe que tem uma galera que tem um engajamento muito grande dentro do cenário, mas não tem experiência nenhuma na advocacia, e a gente percebe que tem uma galera na advocacia que tem muita experiência, mas também não tem nada de engajamento no cenário gamer. E é aqui que a comunidade se compensa, ela encontra um ponto de equilíbrio. Daí a gente vai fazendo um tangenciamento, sejam nas parcerias, seja na indicação, seja na tutoria, nos nossos programas de tutoria, né? E é isso que faz aqui todo mundo conseguir entrar no mercado de pouco a pouco e, inclusive, chegar no grande objetivo que é o faturamento, né? Tentar atingir aqui os R$100.000 anuais. O que a doutora Jennifer falou também é verdade. Ó, se ele quiser atuar, ele já está um passo à frente de muita gente. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente tem esse pró e contra, né? O pró é que ele tem um engajamento, mas muitas vezes ele pode não ter uma experiência na advocacia, e isso dificulta bastante, tá? Porque quando a pessoa não tem experiência na advocacia, vem toda aquela questão de, por exemplo, dificuldade na hora de atuar, os medos, as inseguranças, a incerteza. Vem vários sentimentos aqui que vão barrando a gente de conseguir atuar. E onde isso reflete? Na não contratação. Por quê? Porque você não tem segurança nem mesmo para vender uma ação para o seu cliente, nem mesmo para vender uma solução jurídica para o teu cliente. Né? Então, se você não tem segurança no que você faz, você pode ter assim a faca e o queijo na mão. Você só não vai conseguir fatiar ele porque você não sabe como fazer isso. Né? Então, a gente precisa encontrar aqui um ponto de equilíbrio que permita não só a pessoa ter um engajamento na comunidade, mas que ele tenha um repertório e uma base para conseguir atuar. E a atuação é o que vai permitir a ele ter uma visão de como vender isso para o cliente e como explicar isso para o cliente e como entregar, sobretudo, um resultado ao cliente. Seja positivo ou negativo, mas ele vai entregar um resultado. Nossa atividade é uma atividade meio, não fim, mas ele vai ter que entregar algum resultado. Né? Uma sentença de procedência ou improcedência, e ela deve ser entregue. Né? Isso aqui se for uma situação contenciosa, tá? Se for uma situação consultiva, extrajudicial, ele vai ter que entregar do mesmo jeito, vai ter que entregar um serviço. Mas vocês conseguem entender que uma coisa ela está interligada, entrelaçada à outra? Não adianta a gente ter um engajamento forte dentro da comunidade. Olha, gente, eu falo isso porque eu vejo aqui a inteligência coletiva, eu bato muito nesse ponto. Inteligência coletiva é quando a gente analisa aqui todo mundo que está na comunidade e a gente vê a dificuldade de um, a facilidade do outro, a gente vê o que um faz que dá certo, outro que faz e dá errado, por que deu certo, por que deu errado, se eles estão fazendo a mesma coisa. Né, e a gente faz aqui, estabelece as métricas para conseguir encontrar os pontos de equilíbrio. Isso se chama para a gente aqui inteligência coletiva. Né? E é por isso que eu falo, essas coisas todas elas estão entrelaçadas. Não adianta de nada você ter um super engajamento dentro do cenário gamer de esportes eletrônicos, você ter contato com atleta, com coach, com staff, com, enfim, com dono de time, com empresário, se você não tiver bagagem jurídica e não saber como vender isso para o teu cliente. Porque tudo começa na venda, né? Tudo começa na venda e depois na entrega do serviço. Mas respondendo a pergunta do colega, né, que ele coloca aqui na parte final, isso pode me ajudar de alguma forma? É natural, é óbvio, né? Isso vai te ajudar. Porque no momento em que você passar a se apresentar como advogado, especialista em games, esportes eletrônicos, a produzir um conteúdo assertivo, direcionado, intencional, né, que faça as pessoas imprimirem na sua imagem uma segurança de alguém que é expert no que faz, isso vai te beneficiar e vai te ajudar muito, tá? Vai te ajudar muito. Mas volto a dizer, nada adianta você chegar nesse patamar se você não tiver a bagagem jurídica, porque isso vai atrapalhar inclusive na venda.
na segurança, né, de trazer esse ponto para o cliente, responder as perguntas com assertividade. Então, é sempre tudo uma harmonia, né, gente? O universo funciona assim, né? E pra gente não é diferente na nossa profissão. Tudo é uma harmonia, é como uma orquestra. Tudo tem que ser equilibrado, tem que ser na medida. Não adianta você entender demais da lei, mas não saber vender. Não adianta você saber vender e não entender da lei. Não adianta você ter contato no universo dos esportes eletrônicos e não saber atuar na advocacia. Enfim, tudo tem que andar em harmonia, tá? Tudo de forma equilibrada. Isso é muito importante. Tá legal? Então, essa é a primeira resposta aqui do colega. Vamos ver a segunda pergunta que veio. Aqui tem umas perguntas bem compridas. Deixa eu pegar uma um pouquinho menor. Quer ver? Vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui é uma pergunta mais técnica. E também difícil de ser respondida. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta do colega. Pergunta do colega, vamos ver. Se é possível desconstruir a questão do direito civil sobre bens acessórios seguirem o bem principal. Porque no mundo dos games, se um jogador recebe o banimento em sua conta, todos os itens que ele possui e comprou com dinheiro de verdade são banidos junto da conta, junto com a conta. Tá, entendi. Vocês entenderam a pergunta do colega? Que a gente tem uma regra no direito civil em que os bens acessórios eles sempre vão seguir o principal, né? Os bens, o principal é sempre considerado de forma abstrata, né? E, e aqui a questão do acessório que segue o principal, o acessório vai sempre depender, vai pressupor aqui da existência da obrigação principal. Mas olha que interessante, quando a gente fala aqui especialmente no cenário dos games, né, em banimento de conta, o que acontece? Em primeiro lugar, a gente está numa questão do direito das obrigações. Tem obrigações, né, e deveres aqui para ambas as partes, tanto para jogador como para desenvolvedor ou para publisher, depende de quem estiver na administração do jogo. Mas o fato é que o consumidor, ele de um modo ou de outro, ele acaba se vinculando às regras do jogo, né? E as regras do jogo elas que vão reger a relação entre as partes, as obrigações que as partes têm. Então, em primeiro lugar, a gente teria um instrumento aqui que seria hábil ao cumprimento dessas obrigações. Se a empresa ela coloca, por exemplo, que um banimento ele implica na perda dos itens, tanto principais como acessórios, porque não sei se todo mundo consegue enxergar. Por exemplo, um item principal, imagina assim, um jogo de MMORPG. Vamos supor que seja, sei lá, uma armadura de um avatar. Na medida em que ele usa uma determinada armadura, essa armadura ela pode produzir alguns benefícios para esse personagem, para esse avatar, como por exemplo experiência, bônus, força ou algo do gênero, tá? Então, quando a pessoa é banida, ela não só perde esses itens principais, como ela também perde todos esses bônus que ela recebeu depois que ela passou a usar aquele item. Né? Então, o raciocínio do colega é mais ou menos nesse sentido, né? No sentido de os bens acessórios, né? Que seriam tipo a força, é, a experiência e etc., seguirem aqui o principal. Mas quando a empresa coloca isso nos termos e regras do jogo, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, tá? Em tese, no primeiro momento, não teria. Porque isso é algo que é acordado, né? Ele se subordinou, ele concordou em aceitar aqui as regras do jogo. Então, teoricamente, a gente teria que seguir essa situação. Agora eu me lembro que tem uma exceção no Código Civil, logo que fala na parte dos direitos e das obrigações. Se alguém puder me ajudar e abre o Código Civil, procura aí mais ou menos o artigo 230, Código Civil, 230 e alguma coisa, 33. Deixa eu ver uma coisa. Porque eu lembro que ele falava das circunstâncias do caso, quer ver? É, é 233, quer ver?
Artigo 233. Isso. Ó, a Carol colocou aqui pra gente. Olha a redação desse artigo, e tá bem no tópico que fala do direito das obrigações. Ó, o primeiro artigo que fala do direito das obrigações. Fala assim, ó. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Essa daqui seria uma das exceções, né? Dependendo das circunstâncias do caso concreto, a gente poderia, de uma forma ou de outra, tentar desvincular uma coisa da outra. Então, por exemplo, imagina assim, vamos supor que um usuário, um consumidor de um jogo eletrônico, ele comprou uma armadura para jogar num jogo de MMORPG. E essa armadura, na medida em que ele usava uma determinada armadura, ele conseguia produzir um nível de força muito maior ou um nível de defesa muito maior do que os outros usuários. Aí o que acontece? Esse nível de força, esse nível de defesa, vai computando para ele normalmente no inventário, como ponto ou como alguma outra moeda de troca dentro do jogo. E vamos supor que ele vai e pratica alguma conduta ilícita dentro do jogo. Vamos supor que ele usa, sei lá, um artifício que não tem nada a ver com o uso da armadura e nem com esses efeitos decorrentes do uso da armadura. Tipo, sei lá, ele trocou de conta ou upou numa outra conta. A empresa vai e bane ele, tira todos os itens dele. Me parece que nessa ocasião, por exemplo, que não tem absolutamente nada a ver, né, com os itens que ele utilizou, então ele utilizou com a conduta que ele praticou, então ele praticou uma conduta de entrar na conta de um terceiro. Não tem nada a ver com a conduta de usar uma armadura e produzir os efeitos da armadura para ter um bônus maior, um benefício maior dentro do jogo. Nessa ocasião, me parece que haveria um abuso por parte da empresa de não só punir ele, né, mas também retirar esses itens, acessórios. Vocês conseguem entender esse raciocínio? Porque não decorre nem sequer da punição principal, porque a punição principal é de o cara usar uma conta de um terceiro. Né? E eles estão tirando, estão banindo não só a conta do usuário, mas sobretudo estão tirando dele algo que não tinha nada a ver com o motivo da punição, que era usar a conta de terceiro. Dá para entender esse raciocínio? Isso é uma situação interessante, gente. Eu já peguei muita ação assim, que agora eu não estou lembrado assim de ação concreta, tá? Mas eu me lembro de situações que foram alegadas, situações parecidas em várias ações que eu atuei pela empresa, né? Ah, o 113 do Código Civil que fala da equidade, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, boa fé. Pode também, ó, o doutor Lino falou assim, que pode ser interpretado aqui de acordo com o artigo 113, né, que trata da boa fé, dos usos e costumes do lugar da celebração dos negócios jurídicos. Faz sentido. Faz sentido. É um reforço de argumento que a gente usaria, né? É um reforço de argumento. Deixa eu ver aqui. Ó, o parágrafo primeiro, por exemplo, ele traria até um sentido maior nesse exemplo que eu dei. Né? A interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido de que, se for confirmado pelo comportamento da parte posterior à celebração do negócio, talvez não, corresponderá aos usos, costumes, às práticas de mercado relativas ao tipo de negócio. Ó, nessa ocasião, sim, o inciso 2, tá? Talvez se adequaria bastante. O 3 também. Mas deu para entender o raciocínio dessa resposta aqui ou não, gente? Porque isso daqui é algo que acontece, viu? Nessas ações de banimento de conta, normalmente a empresa vai lá e ela bane não só a conta, mas todos os itens do usuário, tá? Bane os itens, os bônus, os golds, enfim, tudo que tiver ali na conta do jogo, os caras tiram. E muitas vezes não é nem objeto de legalidade, né? Mas faz parte de uma punição. Só que se a punição não tiver nada a ver com o motivo da punição, isso me parece que haveria um excesso, um abuso, tá? Pode ser até um abuso de direito por parte da empresa. Ó, o Dr. Paulo falou aqui que a punição também deve ser proporcional ao fato. É exatamente isso.
Exatamente isso. Show de bola. Vou pegar outra pergunta aqui, ó. Turlino falou assim, ó, e como está a jurisprudência? Porque acho que a razoabilidade e proporcionalidade seriam aplicados. Eu também acho que seriam aplicados nessa situação, Turlino. Eu acho que seria utilizado. É que assim, esses argumentos, né, de boa fé, proporcionalidade, razoabilidade, eles sempre vão ser utilizados, tá? A gente tem sempre eles aí como uma carta na manga para sustentar, defender esses casos. Agora, essa questão afeta aí aos bens acessórios e principais, é que é de um raciocínio assim, talvez um pouco mais difícil de digerir, sabe? Porque fica muito distante de bens digitais, né? De itens digitais. É tipo itens consumíveis, né? E não consumíveis. Tem itens que você compra e você consome por um tempo dentro do jogo, sei lá, por 5 dias, por 48 horas. Esses são de propriedade consumível. Tem itens que são de propriedade inconsumível, ou seja, aqueles que os seus primeiros usos, por exemplo, não importam na destruição do item. Então a durabilidade ela é muito maior, né? Então existe desde essa classificação até a gente considerar aqui um raciocínio mais extenso, né? Até chegar nessa ideia aqui dos bens principais e acessórios. Vamos ver outra pergunta aqui, peraí. A Torino falou assim, ó. Agora, divulgando para as desenvolvedoras, o artigo 421A, inciso 1 do Código Civil. As desenvolvedoras poderiam criar um documento dando significado. Ah, sim, isso elas fazem, né, normalmente fazem isso. Mas é que aqui a gente tem uma situação mais delicada, porque as relações aqui são de consumo, né? Entre usuário e desenvolvedor, usuário e publisher. Aí a gente tem uma série de restrições lá no artigo 50, 51 do Código de Defesa do Consumidor, trazem para a gente 54, que trazem as obrigações, os contratos de adesão, né? Que a gente tem uma série de cláusulas lá que tem que ter um certo cuidado. Aí falou que consumidor não é a área dele. Boa, boa, boa. Mas faz sentido, porque assim, é uma interpretação extensível. A gente faz um diálogo das fontes aqui, né? Tem muita situação do Código Civil que a gente consegue arrastar lá para o direito do consumidor e do consumidor aqui para o direito civil. A gente vai fazendo um diálogo das fontes mesmo. Isso é muito importante fazer, ter esse raciocínio mais abrangente na legislação, né? Isso é bem importante. Show de bola. Tranquila essa resposta? Vamos ver uma outra pergunta aqui dos colegas. Ó, essa daqui sai da questão técnica, que é uma questão mais prática de atuação. Ó, essa aqui acho que muita gente vai se identificar com essa pergunta aqui. Na minha cidade, onde grande parte da população tem muito dinheiro, ó, é cidade rica, hein? Eu poderia crescer nessa área? Opa, mas sem dúvida. Mas sem dúvida. Sem dúvida pode crescer nessa área, por vários motivos, né? Primeiro porque tem bastante pessoa rica lá que tem dinheiro para investir, já é um motivo para isso, né? Mas a gente sempre fala aqui, né, gente? Não é tão relevante o fato de você estar presente aqui no cenário dos esportes eletrônicos do ponto de vista físico, né? Morar numa cidade com poucos habitantes, com muitos habitantes, uma cidade rica, uma cidade pobre, porque o que realmente importa para a gente é a rede, é a internet. É ela que faz a gente ter um alcance muito grande, né? É ela que traz oportunidades pra gente hoje. Não é a cidade em que você mora, não é o fato de a cidade ser rica, ser pobre, né? Isso é muito pouco relevante. Pra gente aqui, a internet é o grande lance. Ontem eu estava comentando aqui com os colegas, né, uma situação de um streamer aqui que eu defendo, que teve uma repercussão gigantesca. Vocês devem ter visto aí nos últimos dias. E assim, o que eu percebo do pessoal, que eles trabalham na internet, né? Eles só trabalham na internet. E o que eu percebo deles é que eles não estão muito, assim, se importando com as questões que acontecem fora da internet.
sabe? Eles estão preocupados com a justiça da internet, com a justiça que a internet proporciona, né? Eles não querem muito saber do que o resultado de uma ação judicial, de uma sentença. Para eles isso não é muito relevante, né? Eles se preocupam mais aqui com a internet. E é esse raciocínio que a gente tem que ter, né? Saber que é ela que proporciona para as pessoas que moram em cidades menores, cidades maiores, pobres ou ricas, é a internet que proporciona aqui visibilidade e oportunidade de negócio para você. Tordino falou assim, ó, numa das aulas eu vi que o norte e o nordeste, a parte de games é menor, mas tem municípios dessa região que são muito ricos. Bom que parte contratual não tem fronteiras. Exatamente, e não só contratual, né? O próprio contencioso não tem, o consultivo não tem, né? A doutora Vitória fez ela está presente aqui, a doutora Vitória ela fez uma audiência hoje, que salvo engano o time era aqui de São Paulo, ela está na Paraíba, e salvo engano o reclamante estava em outra cidade, se ela puder esclarecer aqui pra gente. O reclamante era de onde, doutora? E as testemunhas? Conta aqui pra gente. Ó, o reclamante em Minas. Ó, ela no estado da Paraíba, o reclamante no estado de Minas, a empresa no estado de São Paulo. Testemunha também de São Paulo, beleza. Porque normalmente quando eu pego as ações é exatamente assim. Eu estou em São Paulo, aí eu pego um reclamante no Acre, aí eu pego o time que está no Rio de Janeiro, aí eu pego uma testemunha em Minas Gerais, em Mato Grosso, e se fala, caramba, tá cada um num lugar, gente. Só quem vive isso que consegue enxergar. E acreditar, né, sobretudo, porque às vezes as pessoas nem acreditam que isso pode acontecer. Né? Mas é assim, cara. É assim que funciona. Ah, e o Dr. Luiz também na Paraíba, exato, exato. Então, essa pergunta que o colega fez, se na cidade dele, que grande parte da cidade da população é rica e tem muito dinheiro, se ele pode crescer na área, naturalmente pode, tá? Pode trazer grandes oportunidades. Mas você teria a mesma oportunidade de negócios que alguém numa cidade muito pequenininha e uma cidade que não tem muito desenvolvimento teria. Porque o que traz a igualdade para a gente aqui é a internet, né? É a internet. E óbvio, né? Informação. Quando você tem a informação correta de como fazer, como começar, aí você tem um diferencial na internet para você se municiar e continuar trabalhando, né? Tem uma pergunta aqui que ela é um pouco grande, talvez gigantesca. Vamos ver se essa pergunta que a gente consegue responder, quer ver? Olha essa pergunta. Na verdade, é uma consideração e depois veio a pergunta, né? Ó, na verdade, estou perdido em saber se existe um caminho a ser seguido ou qual caminho seguir e como. Trabalho como associado em um escritório, mas não concordo com as práticas realizadas. Dito isso, venho tentando me encontrar e descobrir para onde posso ir. E considerando que os jogos sempre fizeram parte do meu hobby, além de ser um mercado ainda pouquíssimo explorado, talvez seja essa a oportunidade. Então, queria saber o que preciso saber em termos de conhecimento técnico e prático para atuar nesse mercado e como posso adentrar nesse nicho conquistando clientes, sem ter um nome conhecido ou um escritório bacana. Uau! É uma pergunta grande, hein? É uma pergunta grande. Vamos respondê-la aqui por partes. Primeira coisa. Eu acho que muita gente se identifica com a primeira passagem que o colega colocou aqui, que a pessoa se sente perdida, que a pessoa, enfim, não sabe que caminho trilhar, que caminho seguir, não concorda muito com o escritório em que ele está, né? Vem aí uma série de emoções, de descontentamentos e uma série de outras situações que fazem a gente, muitas vezes, até cogitar em desistir da profissão, né? Então a gente tem que ter uma clareza muito grande, gente, que a gente precisa entender e começar a ouvir também um pouco do nosso coração, sabe? Você tem que pensar que você, na vida, você nasceu para ser feliz, né? Você não nasceu para ser explorado, por exemplo. E quando a gente nasce assim, pensa assim, né, que nasce para ser feliz, você começa a seguir aquilo que o seu coração fala, não sua razão. A razão ela vai ser um plus ali,
mas o coração, muitas vezes, você precisa ouvir ele, né? E se você acha que o cenário gamer dos esportes eletrônicos, que é algo que você tem como hobby, que é uma coisa que você é apaixonado, que você curte, que você gosta, se você acha que isso pode abrir um caminho para você, vale a pena você investir. Porque se você investe em situações que você não gosta, só porque você acha que aquilo pode ser uma oportunidade, isso pode te trazer uma infelicidade muito grande no futuro, né? Especialmente porque você não gosta de fazer aquilo. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, tudo se torna mais leve. E é isso que proporciona para a gente a chamada resiliência. A resiliência ela é muito mais fácil de superar as dificuldades quando você está numa área que você gosta. Quando você está numa área que você não gosta, numa situação que você não gosta, ter resiliência é penoso, é difícil e nem todo mundo consegue. Né? Então, aqui uma primeira recomendação para essa pergunta do colega. Cara, siga teu coração, tá? Não sei se você tá, acho que não deve estar presente aqui no Discord, mas se ouvir depois essa resposta no YouTube e tudo mais, siga teu coração em primeiro lugar, cara. Se você acha que você pode ser feliz trabalhando nesse mercado como todo mundo que está aqui almeja trabalhar, e muitos já trabalham, é algo que você tem que seguir. É isso que vai te trazer felicidade. E aí, em segundo passo, vamos ver aqui a segunda parte da pergunta. Então, venho tentando me descobrir para onde posso ir. Queria saber o que preciso saber em termos de conhecimento técnico e prático para atuar nesse mercado. Ó, conhecimento técnico e prático. Muito cuidado, muito cuidado. Porque as pessoas que falam isso, normalmente são aquelas pessoas que falam, vou procurar uma pós-graduação em direito esportivo. Aí a pessoa vai para uma pós-graduação em direito esportivo, vão encher a cabeça da pessoa de teoria sobre direito esportivo voltado ao futebol, e você não vai entender absolutamente nada do mercado dos esportes eletrônicos, porque ele é completamente diferente, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem procurar informação, porque vocês podem procurar informação no lugar errado, né? E pós-graduação não é um lugar correto para você entender sobre o direito gamer dos esportes eletrônicos, porque não tem nenhuma voltada a isso que diga sobre isso, né? O que vai te proporcionar material ou ambiente sobre isso. Então, muito cuidado, tá? Mas, tecnicamente, o que é importante estudar e você participar, né, gente? É o que a gente tem feito aqui. É entender a legislação geral do esporte, em primeiro lugar, porque os esportes eletrônicos eles são aplicados aqui de forma adaptada à nossa legislação esportiva, né? E entender ali as questões constitucionais que são voltadas aos jogos eletrônicos, aos esportes eletrônicos, o direito do trabalho e o direito civil, né? Talvez essas áreas sejam as áreas que você deva ter começar a criar uma afinidade um pouco maior, porque elas vão ter uma aplicação muito mais enfática aqui dentro do cenário, tá? Então, se quiser procurar conhecimento, se quiser começar a estudar alguma matéria, são essas matérias que você precisa dominar, tá? E aí, para conseguir cliente, né, conquistar cliente, ter um nome conhecido, um escritório, aí você precisa começar a aparecer, né? Começar a produzir conteúdo, produzir alguns trabalhos e normalmente eles devem ser assertivos, eles devem ser direcionados, devem ser intencionais para você passar uma comunicação positiva com o público, né? E é isso que vai trazer aqui, normalmente, uma expertise para você. E aí seu nome passa a ser conhecido, a prospecção vai sendo meio que uma consequência disso tudo, né? Isso que é importante saber. Deixa eu ver aqui a pergunta do Gabriel. Vamos supor que eu fui a um evento para ter oportunidade de prospectar cliente, BGS, por exemplo. Qual seria a melhor maneira de fazê-lo? Ó, Gabriel, tem muitas maneiras, tá? Especialmente em eventos. Quando eu comecei, eu ia muito na Campus Party. Eu era convidado para dar palestra. Eu ia assim todo ano para dar palestra na Campus Party. Eu não só me relacionava, porque assim, prospecção é sinônimo de relacionamento, tá, gente? Isso é importante ter em mente. Prospecção é sinônimo de relacionamento. Você precisa construir um relacionamento com a pessoa para você ter aí uma porta mais aberta aí para prospecção. Mas quando eu participava da Campus Party, por exemplo, eu ia nas palestras, eu tentava conhecer o máximo de pessoas que eu podia conhecer que estavam ali, não só na plateia, mas também lá nos bastidores. Porque às vezes tinham umas salas especiais, né, pra gente, lá atrás, que a gente ficava atrás do palco, aí eu conversava com todo mundo que eu podia conversar, trocava cartão, trocava figurinha, enfim, conhecia as pessoas.
E com o público a mesma forma. E na Campus Party tinha uma sessão lá que eles montavam, não sei se ainda montam, porque nos últimos eventos eu não tenho ido, mas tinha uma sessão que eles montavam dos novos desenvolvedores. Tinha assim, né, fileiras e fileiras de guichês com vários desenvolvedores de jogos novos. Eu passava de guichê em guichê conversando com cada uma das pessoas, entendendo o jogo dos caras, conversando com os caras, né, e batendo um papo. Essa é uma forma de você se relacionar, sabe? Essa é uma forma de você se relacionar. Mas você precisa mostrar um certo domínio, né, sobre o mercado da pessoa, porque quando você mostra um domínio sobre o mercado do cliente, é o que mostra a confiança. É o que mostra a confiança. Essas aqui são algumas maneiras, tá, Gabriel? Aí o doutor Lino coloca assim, ó, sinceramente, quando a pessoa está assim, a minha dica é ela tirar um final de semana para viajar. Se a cabeça dela chegou nesse nível, ele não vai tomar a melhor escolha. Nenhuma transição é rápida. Vai dividindo o seu tempo. Faça um planejamento e, infelizmente, temos que ficar numa situação até conseguir buscar um lugar ao sol. E, principalmente, estude muito. Verdade. Falou uma grande verdade aqui, viu? Muita gente também comete esse erro, tá, gente? A gente falou isso em umas aulas anteriores, que o grande erro que muita gente comete é achar que consegue galgar resultados, assim, os melhores resultados em um curtíssimo espaço de tempo. Tem pessoas que conseguem ter excelentes resultados em curto espaço de tempo, mas essas pessoas se dedicam demais, se dedicam muito, mergulham de cabeça, mas os resultados delas vêm, mas nem sempre são constantes. Às vezes são resultados pontuais. Até você conseguir entrar nesse mercado, requer um pouquinho de tempo, um pouquinho de traquejo, especialmente para quem não tem muita experiência, tá? Não que você vai ficar, por exemplo, 10 anos, 20 anos, né? Não, isso não, mas você vai ficar muito menos, tá? Mas porque o mercado ele está em ascensão, ele está crescendo. Então, se você começar a entender como funciona isso daqui, enfim, cumprir aqui a receita do bolo que a gente passa, se torna mais fácil, é mais aceitável, tá? E aí o tempo diminui, o tempo encurta, porque esse é o propósito, né, gente? Eu falo muito para vocês, eu faço o que eu faço há 15 anos, e entre erros e acertos, eu descobri muito caminho das pedras aqui, e eu compartilho aqui com vocês muita coisa que, enfim, muita gente levaria tempo e erraria da mesma forma para conseguir chegar no mesmo resultado, né? Então é importante ter isso em mente, tá? Que essas informações que a gente passa aqui para vocês, elas encurtam o caminho. Cada dia que a gente vai conversando aqui, vai encurtando o caminho. Às vezes é um insight que você pega numa aula aqui que, pô, te ajuda demais. E isso pode transformar aqui a tua vida, cara. Você pode pegar, né, como eu mostrei para vocês aí, um streamer que, cara, porra, tem uma visibilidade gigantesca, você atua numa situação assim, você cresce junto, né? E, enfim, é essa a resposta. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Acho que dá tempo de responder mais uma. Hum, Ó, tem uma pergunta aqui que é legal, que é técnica. Vocês preferem uma pergunta, ó, vou perguntar para vocês, vocês preferem uma pergunta técnica ou uma pergunta sobre experiência de atuação? O que vocês preferem? O doutor Lino falou experiência. Quem mais? Quem mais? Técnica ou de experiência? Beleza, beleza. A maioria que é de experiência. Então vamos colocar aqui, ó. Hum, essa daqui. O doutor Lino falou assim: o robozinho ainda não deu nenhuma moeda aqui hoje. É que vocês estão interagindo pouco, hein? Interajam mais. Vai comentando aí, vai trocando ideia. E contribuem em outros canais também, viu? Quando a gente estiver offline aqui, nos outros canais que vocês forem contribuindo, vocês vão ganhando moeda. Ontem o Léo, que é um colega que estava aqui com a gente ontem, ele ganhou umas moedas aqui, quer ver? Quando ele subiu o texto dele em materiais públicos. Materiais públicos é um canal que quando você sobe, normalmente é automático, né? Se contribuiu, você vai ganhar moeda. Mas tem que ser assim, material público de, de qualidade, tá?
Aí o robozinho vai lá e pontua para você. Olha só, pergunta do colega aqui então. Pergunta do colega é a seguinte: eu queria conhecer do passo a passo que o doutor realizou até chegar aqui. Qual conhecimento e clientes que ele teve e quais relações negociais participou e tudo que envolve a área da advocatícia, a prestação de serviços, a área dos games, diligências necessárias para o serviço. Bom, é uma pergunta extensa também, né? Eu precisaria de uns minutos para responder ela, mas ó, eu acho que eu começaria respondendo essa pergunta aqui, emendando na resposta que eu dei aí agora há pouco tempo para um outro colega. Né? A gente precisa fazer aquilo que a gente ama, a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta, para que a gente consiga se manter sempre resiliente, sempre de pé e ativo, sabe? Eu acho que é um primeiro passo. Porque quando eu comecei, diferente do que vocês estão fazendo hoje vocês começaram num mercado que borbulha de notícias todos os dias dizendo que o mercado é um mercado bilionário, que o mercado é em ascensão, que o mercado cresce, que o mercado está, enfim, fermentando. Na época que eu comecei não tinha nada disso. Eu comecei me baseando numa crença que eu tinha. Uma crença que eu tinha e eu imaginava que isso um dia seria uma verdade. Era muito, olha como era muito mais difícil, né? Eu tinha só uma ideia mesmo na minha cabeça, né? De que esse mercado cresceria, que esse mercado se tornaria uma grande potência e que eu poderia me tornar uma referência nesse mercado se eu fosse uma das primeiras pessoas a atuar. E de fato foi o que aconteceu, né? Eu contribuí aqui com o mercado com os primeiros textos, eu contribuí com o mercado com as primeiras ações, contribuí com o mercado com os primeiros conteúdos, e por aí foi ao longo dos anos, né? Hoje, para vocês que estão começando, para quem quer começar nesse mercado, gente, tem sido muito mais, assim, na verdade só não enxerga quem não quer, porque assim, o mercado ele fala por si só, é só você parar com frieza e analisar a dimensão disso tudo, né, que você passa a entender o quanto você pode ganhar nesse mercado, o quanto você tem a ganhar, né? E quando a gente fala de passo a passo, o primeiro passo de quem quer começar nesse mercado, se quem está aqui presente nessas aulas que vêm aqui, batem um papo, interagem nessas aulas, vocês já estão dando o primeiro grande passo de vocês, que é se familiarizar com o ambiente. É chegar aqui no ambiente e conversar sobre o mercado, conversar sobre atuação, conversar sobre as experiências, entender como fazer, absorver isso e começar a atuar. Não tem muito mistério, né, os primeiros passos. Os primeiros passos têm que ser justamente esses, você precisa se relacionar com aquela pessoa ou com aquela comunidade que pode te proporcionar alguma coisa. Um conhecimento, que pode te proporcionar insights, ideias, te proporcionar outras pessoas e até mesmo negócios, né. O doutor Lino, ele falou assim: "Eu acredito que eu posso consumir todo o conteúdo do curso, só precisa de mais 2 fatores, ser simpático e saber vender". A venda, na verdade, é uma experiência, né, a venda ela é algo que você vai praticar, com algumas técnicas, daí você vai praticar a venda. E quando você entender como ela funciona, vai se tornar tudo muito mais fácil, aí abre, assim, um horizonte na tua vida, sabe. Isso é muito importante. Aí o colega pergunta assim: quais relações negociais participou e tudo que envolve a área de advocatícias. Eu me lembro que logo no começo, antes do mercado dos esportes eletrônicos surgir com força, né, o mercado dos games é o que eu mais atuava. Então eu negociava muito, muito jogo que vinha para o Brasil, né, eu ajudava muito na negociação. E aí a gente entrava em peculiaridades, né, da negociação, até nas questões dos royalties, né, os percentuais que eram negociados, como eles iam ser pagos, se era trimestralmente, se era semestralmente, como que era aceito no mercado brasileiro, como que era no mercado internacional.
qual que era a aceitação do software no Brasil, se iria precisar de uma implementação. Isso tudo é um trabalho conjunto que você faz com a equipe de comercial, com a equipe de marketing, né? Mas eu participava de tudo isso, isso me deu, assim, grandes horizontes, né? Então eu participei de todas essas negociações aqui, ó, que o colega pergunta. E aí ele fala, a prestação de serviços na área dos games e diligências necessárias para o serviço. Aí as diligências são inúmeras, né? A gente tem diligência para todo lado e para todas as áreas. Porque como a gente sempre fala, a gente não pode ficar adstrito só a time e jogador, né? O mercado ele é muito mais que isso. Mas ele é muito mais que isso. E a gente precisa estar atento e antenado sempre a tudo, todo o mapa do cenário, né? E aí você começa a entender que existem diligências que você faz em todos os níveis, todas as dimensões, né, que esse cenário apresenta para gente. Então você pode pegar alguém lá em cima no topo da cadeia, que é o desenvolvedor, o relacionamento com programadores, né, e programadores podem se tornar seus clientes, desenvolvedores de software, que nem sempre são só desenvolvedores de jogos, podem se tornar seus clientes, né? Então, tem várias diligências que a gente faz nesse sentido, para essas pessoas, para esse tipo de prestador de serviços também, tá? Show de bola. Quem mais tem perguntas aí? Alguém tem pergunta? Ó, o doutor Lino falou assim, ó. Essas empresas de marketing para advogado, é furada ou não? Isso é delicado. É delicado, tá? Eu já tive muita experiência, já tive muita empresa de marketing que eu contratei para gerir, inclusive, rede social, Instagram e tudo mais. Mas é muito difícil, viu, gente, de você encontrar uma empresa que seja adequada àquilo que a gente faz. Primeira pergunta que eu faço quando eu vou contratar uma empresa para essa finalidade é perguntar se eles conhecem o mercado de jogos, né? Porque é o que vai, enfim, vai direcionar aqui o resto de todas as outras coisas. Ah, e o doutor Lino falou aqui, ó. Eu vi a publicidade de uma, fui tirar dúvida e eles vendem tese jurídica. É que assim, vocês devem estar acostumados já com isso e vocês devem ver isso daí por aí. Hoje em dia, o que eles falam de marketing digital é você saber mexer em plataformas de tráfego, né? É você saber mexer, por exemplo, no Google Ads, no Meta, no próprio Instagram, né, que tem ali o botãozinho de impulsionar, você saber, enfim, é como você fazer a prospecção de demandas judiciais. Só que isso é um problema, viu, gente? Você tem que ter um certo cuidado, porque às vezes você consegue trazer muita demanda para o teu escritório e você pode cobrar um percentual no início e você vai pegar ações de todas as áreas. Só que você precisa ter gestão, e gestão é um negócio muito delicado, é super complicado ter gestão. Né? Você precisa cobrar muito bem para você conseguir ter uma boa gestão. Os grandes escritórios, né, Pinheiro Neto, Tuzini Freire e por aí vai, eles têm uma gestão muito grande, uma gestão muito primorosa, porque eles trabalham com grandes empresas e os honorários que eles cobram são honorários muito altos, né, condizentes ali com a estrutura que eles têm. Eles vendem mais a experiência para o cliente do que propriamente o serviço jurídico, né? E quando a gente está lá embaixo, na cadeia, começando, você tentar manter uma gestão de escritório à altura é muito delicado. Você pode te fazer quebrar muito rápido, sabe? E aí não adianta nada você ter uma carteira com, sei lá, 10 mil ações ativas e teus clientes não terem como pagar ou terem problema com pagamento, né? E você não ter mão de obra para executar essas 10 mil ações. É muito delicado, tem que ter muito cuidado. A Jennifer perguntou assim, ó, professor, já pegou alguma ação que envolvia de fato a propriedade intelectual? Jennifer, já. Na verdade, essas ações que a gente pega de ação de derrubada de servidores piratas, eles fazem uma cópia do programa do jogo, né, eles se instalam numa máquina e começam a rodar o programa do computador. Então, é literalmente uma cópia, né?
Então, são ações que são voltadas diretamente à propriedade intelectual. E a base que a gente usa para fundamentação, para conseguir liminar, para conseguir outros pontos positivos aí, são justamente argumentos baseados na lei de direitos autorais, na lei de software, na lei da propriedade industrial, e por aí vai. O Dr. Paulo complementou aqui a pergunta do Lino, né? Falou também tem a questão do estatuto da OAB referente à publicidade. Verdade, tem que tomar cuidado com isso. Aí o Turino falou assim, a OAB atrapalha muito, queria uma empresa de publicidade para vender a minha nova criação. Contrato Pangeia Gamer para desenvolvedores indie games. Na verdade, você consegue chegar nesse público de várias formas, né? Não precisa de uma empresa de publicidade necessariamente, mas você consegue chegar de outras formas, por meio de portfólios, por meio de relacionamento mesmo, né? Sobre os lugares que essas pessoas frequentam e se relacionar com elas, né? Frequentar os mesmos lugares e tudo mais. Isso ajuda bastante também. Mas eu acho que um bom cartão de visita, uma rede social bem trabalhada, ela consegue suprir boa parte dessa publicidade que a gente fala, sabe, gente? Ela ajuda bastante. Show de bola. Perguntas, mais perguntas? Eu tinha mais umas aqui que eu tinha separado para responder, mas eu acho que não vai dar tempo. Não vai, já são 9 horas, já passou aqui o nosso horário de aula. Se vocês tiverem mais alguma consideração aqui. O Lino falou assim, nesse final de semana vim para o Rio de Janeiro, vou lá conhecer a Arena. Olha que legal. Lino, faz o seguinte, você tira umas fotos quando você estiver lá, sobe aqui na comunidade, no canal Chat Livre, porque o robô ele dá moeda, tá? Para quem faz isso. Para quem faz diligência em loco lá, tira umas fotos e sobe aqui. Tá legal? Show de bola, gente. Seguinte. Amanhã, sexta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, a gente não tem aula, a gente tem aqui um canal livre, a comunidade fica livre para vocês poderem jogar aqui nos canais para bater papo. Podem entrar, podem convidar colegas. Nos finais de semana, quem quiser jogar também, fiquem à vontade. Provavelmente eu vou entrar aqui no finais de semana para experimentar algum jogo. E aí, quem quiser participar aí, fiquem à vontade, tá? Aí na segunda-feira a gente retoma. Segunda-feira, dia 19, explorando oportunidades, é o tema da aula, onde o direito de esportes eletrônicos se encontram. Na terça, a gente vai falar sobre o artigo 3º da lei. Na quarta, os primeiros passos que a gente pode dar aqui, né, como começar. Na quinta, a teoria e prática, aplicando conhecimento prático no direito de esporte eletrônico. Então, são aulas específicas, tá? Então, semana que vem a gente tem nossos encontros normais aqui, e aos finais de semana a gente vai trocando ideia aqui, na medida que vocês forem entrando, quem quiser jogar, quiser interagir por aqui, eu vou estar online, tá bom? Então, nessa aula a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia. A gente se fala. Grande abraço, gente.